Eu tô aqui para mais um episódio da nossa série de Zerando o GTA San Andreas. Dessa vez eu tô aqui até dublando o vídeo, né? Porque eu consegui achar a configuração pra voz ficar boa. Não vai ser com a minha voz, porque a minha voz fica toda travada. Então eu tô fazendo aqui a missão, né? Old Look, o nome da missão. Vamos lá pra casa do Fred, né? Fred, não sei falar o nome desse cara. É só a gente seguir aquele triângulo amarelo ali, virar aqui, vai. É só, é só ir naquele triângulo amarelo lá que fica lá perto da Grove Street. A gente vem, vai. Eu bati, parabéns. Vem pra cá, passo por aqui, acelera. Não bate, não bate. Não bati, ainda bem que eu não bati no carro da polícia. Que essa missão aqui é de perseguição, então não é legal. Eita, eu errei a missão. Nossa. Foi mal, Ita. Não é a missão do Old Luke. É a missão do. É a missão do Old Luke, sim. Eu tô doido. Tá, agora é só a gente ficar aqui esperando a cutscene. Agora a gente tem que subir correndo aqui mesmo. Tocar a campainha, vou pular a cutscene. Agora é só você perseguir aquele cara ou aquela mulher, não sei. Vai. Passando pelo beco. Essa missão aqui, ela não é difícil, ela é demorada, tá? Não é tão demorada, mas é um pouco demorada. Passa por aqui, não. Ah, eu caí de novo. Eu sempre caio nessa missão, não sei porquê, eu sempre caio nessa missão. Não cai, não cai, não cai. Não cai, ainda bem. Vira. Vai. Pera aí. Aqui eu tenho que virar. Aqui tem que virar. Nossa, quase que eu não consigo virar. Então agora é só ir pra cá. Vem. Vira. Ai, carro. Vem. Não, vou cair. Eu caí. Gente, eu não preciso. Eu sempre caio nessa missão. Eu não sei porquê. Eu sempre caio. Desde a época do PlayStation 2 eu sempre caio nessa missão. Vira aqui. Passa por aqui. Vira aqui. Freia. Aqui. Vai. Não tem muito o que fazer, né? É só esperar. A única coisa que tem pra fazer aqui é esperar. Só seguir. É só seguir esse cara, essa mulher, não sei. Até chegar em um local que ela vai parar. E eu caí de novo. Vem pra cá, Jeffrey. O nome desse carinha aqui é Jeffrey, tá? Agora é só subir essa rua. Vim pra cá, virar aqui. Vim pra cá. Acelerar. Freio. Ufa, freio. Bom, eu já concluí a missão, né? Na verdade não concluí não, eu só matei o Jeffrey. E se eu tivesse ficado lá, né? Muito assim, perseguindo ele, ia ficar muito cheio de vida. Tá, agora é só esperar. Cara, eu não vou fazer essa missão aqui não, porque tem que ser lá pras 22 horas. Tem que fazer uma missão ali. Pronto, já vim aqui pra casa do Big Smoke, né? E espera. Vai, tá. Tem que vir pra cá. Subir aqui. Tá, agora sim é a missão do Running Dog. Eu não sei direito a tradução. Até porque eu tô dublando o vídeo, né? Tá, agora é só ir pra lá. Meu Deus, eu tiro. Não, eu tiro. Meu Deus, cara, furou meu pneu. Nossa, velho. O que eu atirei? Tirei sem querer. Eu tô com 2 estrelas da polícia. Vai. Vira. É que sabe uma coisa? Eu vou descer aqui. Que não. Meu Deus, meu carro tá fumaçando. Eu vou descer aqui. Cara, eu tenho que matar esses policiais, cara, que não tá dando não.
Eu vou acabar com o meu carro. Volta, 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 volta. Ainda bem que o Big Smoke ainda tá aqui. Vem, vem, vai, 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 vai. Ai meu Deus, não sei se eu vou conseguir, cara. Eu não quero repetir essa missão, velho. Tá aqui, tá quase, vai. Ai, consegui. Nossa. Pronto, ó, já concluiu essa missão aqui. Esse cara que vai começar a correr, é só você... só matar ele normalmente, né? Meu Deus, o que eu fiz? Aí, bom, já tô aqui de novo. Vou fazer outra missão aqui, né, do Big Smoke. Essa daqui... Ah, vai ser... Essa missão, ela é bem chata, na verdade. É só a gente ir pra lá, mas ela é bem chata, cara. Voltar, que eu bati no carro. Acelerar. Eu acho que eu tô indo pelo caminho certo. É, tô indo pelo caminho certo. Ainda bem. Vira aqui, vira aqui, vira aqui. Vai. Espera. Tá, agora é só subir nessa moto. Vem, Smoke. Aí. Pronto. Agora, o que você tem que fazer é o seguinte. Você vai ter que acelerar e você vai ficar desse lado aqui de fora do trilho. Se você ficar dentro desse trilho, ele não vai conseguir acertar os vagos. Aqui não tem segredo. É só você ficar fora, né, aqui do trilho, desse lado aqui, e esperar o Smoke tirar. Só você ficar. Só você ficar. Meu Deus. Posso falar? Só você ficar aqui desse ladozinho aqui, né, do trilho do trem. Acompanhar esse primeiro vagão aqui. E é isso. O Big Smoke vai ficar atirando. Vai vir outro trem aqui, cuidado pra você não bater nesse trem, tá? Meu Deus, ainda não derrubei nenhum deles. Que isso? Não sei se vai dar, velho. Aí, pelo menos matei um. Vai, 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 vai. Tira, 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 Big Smoke. Atira, cara. Vai, só vem pra cá. Só vem pra cá. Ai, pera, 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 pera. Vai. Ah, cara, essa partezinha aqui é chata porque eu não posso ficar lá, então o Smoke não vai conseguir acertar eles. Cara, inclusive na época do PS2 eu já falei muito essa missão por causa que eu sempre caía da moto. Ou eu nunca consegui. Eu não sabia que era pra ficar desse ladinho aqui do trem. Do trilho do trem, né? Ai, velho, só falta um. Só falta um. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Vai, vai. Tá quase chegando. Isso. Nossa, ainda bem. Tá, agora é só voltar. Cara, eu acho que eu vou terminar o vídeo por aqui. Só vou terminar essa missãozinha aqui, terminar o vídeo. Agora não tem muito segredo não. Só se voltar lá, né? Comum as missões. Só voltar pra lá. Cara, eu vou até parar de falar aqui. Porque, velho, é só chegar até lá e eu vou deixar vocês com a musiquinha de fundo.